Brasil realmente tem um papel absolutamente fundamental, tanto na articulação externa, quanto que, exemplarmente, nós consigamos fazer internamente. Mas, daqui para frente, vai ser cada vez mais difícil a gente obter resultados importantes de mitigação de gases de efeito estufa, simplesmente reduzindo o desmatamento, que a gente pode continuar reduzindo, mas não vai mais reduzir nessa mesma proporção que ele vinha sendo reduzido antes. Então, quais são as outras questões? Evidentemente, tem questões ligadas ao uso da terra e à agricultura que são importantes, onde há uma emissão muito significativa de gases de efeito estufa. E existe a questão energética, que se dá no nosso país, sobretudo ao nível da queima de combustível no setor de transporte. E, de alguma forma, embora a nossa matriz seja hidrelétrica, e etc., mas há alguns indícios preocupantes de que estamos começando a sujar a nossa matriz energética. Então, qualquer discussão que possibilite um avanço daqui para frente, tem que estar aqui, naturalmente, a Casa Civil, como foi mencionado, porque ela tem a função de coordenar o governo como um todo. O ministro-chefe da Casa Civil no Brasil tem um status mais ou menos de primeiro-ministro semiclandestino, mas tem uma função diferenciada em relação aos outros. E Ministério da Agricultura, Ministério das Minas e Energia, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda, BNDES, tudo isso tem um peso muito maior numa política em relação ao clima do que aqueles ministérios cuja função basicamente é fiscalizar e monitorar, que estão aqui, fazem o seu trabalho muito bem. Mas o termômetro é muito bom. A questão é saber o que vai acontecer com o doente. Então, eu acho que, infelizmente, a gente tem que constatar que uma série de políticas que têm sido adotadas ultimamente vão exatamente na contramão dessa nossa preocupação. A política em relação à questão da indústria automobilística, tanto subsídio à aquisição de carros antigos, quanto financiamentos, quanto uma série de favores de natureza fiscal, sem pedir nenhum tipo de contrapartida tecnológica por parte da indústria automobilística, no sentido de reduzir as suas emissões, me parece que é um problema, precisa ser enfrentado. A questão super falada já do abandono do pró-álcool, do abandono disso que o Brasil, de fato, tinha de extremamente promissor, isso aí também é uma questão extremamente preocupante. Por outro lado, vemos aí usinas a carvão sendo encomendadas. O problema da usina a carvão não é que ela vai emitir no ano que vem, que comparativamente vai ser muito pouco. É entender que se uma nova usina a carvão for colocada em funcionamento para rentabilizar a volta daqueles navios que exportam minério de ferro, resolvem importar carvão para poder rentabilizar a volta desses navios, que essa usina ela vai estar 30, 40, 50 anos sujando a nossa matriz energética. Tamanha a alienação de certos segmentos do governo, e me refiro especificamente ao Ministério de Minas e Energia. Vou só contar uma história para vocês, tentando contá-lo resumidamente. Eu fiz uma emenda parlamentar de 2 milhões dedicada ao Senai para formar eletricistas prediais na instalação de placas fotovoltaicas de energia distribuída em fachadas de prédios, telhados de prédios e tudo no estado do Rio de Janeiro, meu estado. E essa emenda foi feita através do Ministério de Minas e Energia. Inicialmente, a conversa com os técnicos foi muito boa, muito promissora, todos elogiaram muito a iniciativa, acharam ótimo. Depois tivemos uma fase de quase 9 meses, em que eles pediam todo o grau de detalhamento de um projeto relativamente simples, mas todo dia era a ponto do Senai ter que botar 2 pessoas, eu tenho que botar uma pessoa da minha assessoria para full time, todos os dias fornecer todas aquelas informações que eram pedidas. E no final, no momento assim, a 2 dias do prazo fatal em relação ao empenho das emendas, vem um parecer contrário do Ministério de
Minas e Energia, dizendo que energia solar não era uma prioridade do governo federal, além do que o custo das apostilas do Senai era muito caro e não compatível com os preços praticados por esse bastião da austeridade, que é o Ministério das Minas e Energia. Depois, as pessoas que faziam contato com a gente simplesmente tomaram Doril, desapareceram, sumiram, e 2 semanas depois, já vencido o prazo, né, já perdida a emenda parlamentar, eu não sei exatamente se ela não foi usada por alguma outra coisa, pode ter acontecido, mas enfim, perdido o prazo, o secretário de Subdesenvolvimento Energético, o senhor Altino Ventura Filho, me recebeu no Ministério com alguns técnicos, para me dizer, basicamente, que não era prioridade do governo federal, porque esse negócio de energia solar, isso é muito caro e tudo, até formar mão de obra ele não tem nada contra, mas o preço das apostilas do Senai era completamente absurdo. Aí a gente viu claramente que ali estava comparando tiragens de centenas de milhares de exemplares, que de um preço ali, de uma licitação qualquer do Ministério, com uma tiragem muito mais reduzida e que ainda continha uma série de itens que estavam contemplados. Era um mero pretexto. E no meio dessa conversa me fez uma confidência, assim, a nível de profundo orgulho, que tinha sido procurado por um investidor, se não me engano, chinês, que queria fazer uma montadora de painéis solares no Nordeste do Brasil, e perguntou para ele qual era o mercado que ele antevia para isso no Brasil, e ele orgulhosamente enxotou o investidor dizendo zero. Mercado zero para energia solar no Brasil. Bom, então, diante de uma situação dessa, de uma cultura de governo dessa, que é reminiscência de uma cultura da época da ditadura militar, esse tipo de cabeça que está lá até hoje, diante desse tipo de coisa, é evidente que, nesse momento, a grande questão é tentar que o conjunto do governo se afine numa orquestra, porque o discurso da presidente da República é um discurso de preocupação com a questão climática. O discurso que o governo faz no Fórum Internacional é o mais avançado possível. Podemos até estar orgulhosos aí dos nossos diplomatas e de todo o trabalho que está sendo feito, e sempre da participação dos demais ministérios nesses fóruns internacionais. No entanto, existe alguma coisa aqui, conforme o Carlos muito bem assinalou, de um problema entre intenção e gesto. Então, eu acho que é absolutamente fundamental. Primeiro, a transparência. Aqui já se mencionou uma série de documentos que existem, mas que nós não conhecemos. E nós, sociedade civil, nós parlamentares também não. Então, é preciso saber exatamente não temos ainda um inventário, mas a estimativa de projeção de emissão de gases de efeito estufa anual, essa evolução anual. Eu estou muito curioso para saber exatamente quais foram as emissões do setor de geração de energia elétrica no ano passado, quando maciçamente as térmicas que tiveram que ser acionadas por causa do nível dos reservatórios. Acho que isso deve ter trazido alguma mudança significativa. Gostaria de ver como é a evolução do setor transporte. Gostaria de ver na agricultura o que está acontecendo, para a gente ter realmente uma noção clara. E, por outro lado, em relação a esses planos setoriais, o que ele colocou é absolutamente verdadeiro. Se não há uma estratégia clara, se não há uma articulação dentro do governo, se não há uma vontade política, e, sobretudo, se não se criam mecanismos econômicos, porque eu acho que isso vale para o Brasil e vale para o contexto internacional de uma forma geral. A questão decisiva em relação a mudanças climáticas é se gerar uma economia de baixo carbono.